1 Samuel 1, né? Todo o capítulo, e o versículo 19 do capítulo 2. Quando eu estava perguntando para Deus o que eu poderia trazer para vocês, Deus trouxe para nós esse tema: Ana, uma mãe conforme a vontade de Deus. E quando nós pensamos em mães exemplares na Bíblia, foi o que eu pensei diante do Senhor: qual mulher que nós vamos pegar aqui um exemplo para poder falar nesse dia tão especial das mães, né? Eu pensei em Ana, porque quando nós pensamos em mães especiais e tão especiais e exemplares na Bíblia, Ana é uma figura que brilha com uma luz mais especial do que as outras. A história de Ana, registrada nos capítulos iniciais desse primeiro livro do profeta Samuel, seu filho, né, nos revela uma mulher de fé. Essas são as características dela, né? Uma mulher de fé, uma mulher de devoção, uma mãe de profunda confiança em Deus. E foi pensando nisso que hoje, sendo este dia especial para todos nós, e mais especial ainda para as nossas mães, eu quero conversar com vocês sobre como Ana se tornou uma mãe conforme a vontade de Deus e as lições preciosas que podemos extrair da vida de Ana para nós hoje, tá? Então, como Ana se tornou uma mãe tão exemplar e se tornou essa mãe conforme a vontade de Deus, e o que nós podemos extrair para as nossas vidas hoje? Porque, na realidade, queridos, só de falar o nome mãe, nós já temos várias lições, né? Já inserido no nome mãe, já estão ali várias mensagens para nós, vários ensinamentos para nós. Mas primeiro eu quero nós vamos considerar com você aí a dor que Ana sofria. A dor da infertilidade. Para não tomar muito tempo, eu quero ser o mais objetivo, claro e específico possível, para que você saia daqui edificado, edificada nessa manhã, e com um desejo muito ardente no coração, mesmo nós sendo homens, com desejo de querer seguir esses exemplos de Ana aqui para nós, né? Porque não apenas Ana tinha uma dor na sua vida, mas cada um de nós aqui presente tem uma dor. Mas a dor descrita neste texto aqui de Ana é a dor da infertilidade. Então, a história de Ana, ela começa com uma realidade muito dolorosa. Eu não sei como a sua história começou, né? Eu não sei como a sua história de mãe começou. Mas eu sei pelo texto aqui que a história de Ana começou com uma realidade dolorosa. Ou seja, a sua infertilidade, a sua impossibilidade, incapacidade de gerar filhos. Com isso ela enfrentou o peso emocional e o peso social que essa situação trazia sobre ela. Mas olha só, em vez de Ana se desesperar, em vez de Ana desistir, ela recorreu ao Senhor em oração fervorosa. Ou seja, Ana nos ensina que em momentos de dificuldade, nós devemos nos voltar para Deus em busca de conforto, orientação, esperança e respostas. Lamentação não traz resposta de nada, a não ser consequências terríveis para a vida de quem as pratica, né? Se você abrir a sua Bíblia no Salmo de número 34, os versículos 17 e 18, você vai encontrar a resposta daquilo que Ana fez. Talvez o salmista tenha aprendido com Ana, né? Salmo 34, versículos 17 e 18. Olha só,
você quiser ler comigo aí, eu vou ler, você leia aí na sua Bíblia. Clamam justos, vamos lá? Clamam os justos e o Senhor os escuta E os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Lembra o que ela falou para o profeta Eli? Não tenho a tua serva como filha de Belial. Eu não estou embriagado, é por causa da minha amargura, por causa do excesso da minha aflição, é que eu estou diante do Senhor falando desta maneira. Oração fervorosa não é aquela oração gritada, não tem que ser em gritos. Oração fervorosa é aquela em que você, em silêncio, pode até mesmo só balbuciar palavras diante do Senhor, de forma silenciosa. Você pode só movimentar os seus lábios. Oração fervorosa é aquela que, quando em silêncio você vai aos pés do Senhor e derrama a sua alma, todo o seu ser diante do Senhor ali, porque só Ele precisa ouvir a oração que você faz, porque a sua oração é dirigida a Ele. E Ana fez essa oração fervorosa diante do Senhor, e de acordo com o salmista, ele aprendeu com Ana. E nós devemos aprender, isso é o que Ana nos ensina. E em momentos de dificuldade, viu, mães? Devemos nos voltar para Deus em busca de conforto, orientação, esperança e resposta. Mas outra lição que eu vi aqui, a maneira pela qual Ana se tornou uma mãe conforme a vontade de Deus, é considerar a atitude de Ana pela oração de entrega. Ela fez uma oração fervorosa, e essa oração fervorosa foi uma oração de entrega. Preste atenção no que o texto diz aí na atitude de Ana. Ela estava chorando diante do Senhor, buscando o Senhor. E em meio às lágrimas e em meio ao sofrimento, a Ana fez um voto ao Senhor, prometendo dedicar seu filho a Ele, se Ele lhe concedesse um filho. Olha só, queridos, tamanha era a amargura. E ela fala aqui que a aflição era excessiva, ela não estava aguentando mais aquilo. E ela fez uma oração ao Senhor, foi aos pés, de fato, de quem realmente pode fazer alguma coisa por nós. Só o Senhor pode fazer alguma coisa por você. Amém? Amém. Então fala assim, só o Senhor pode fazer alguma coisa por mim. Só o Senhor pode fazer alguma coisa. Só Ele. Especialmente quando você estiver com excesso de aflição na sua vida. A Ana estava assim, e ela fez uma promessa. Ana fez uma oração tão intensa que o sacerdote pensou que ela estava embriagada. Mas a Ana estava entregando sua angústia. Ana estava entregando a sua dor. Ana estava entregando os seus sonhos nas mãos do Senhor. Olha que coisa linda. Uma das lições que nós aprendemos aqui, eu vou passar outra para você daqui a pouco, é que nós precisamos ter cuidado, queridos. Especialmente mães. Mães fazem muitas promessas. Por ser um dia das mães, eu tenho que falar assim dessa forma mais específica. Mas pais também fazem muitas promessas. O cuidado que nós devemos ter é para não perdermos o nosso discernimento e o nosso conhecimento de quem Deus é, para fazermos algum tipo de promessa para Ele em meio às aflições da nossa vida. Porque se fizermos promessas para Deus, nós precisamos cumprir. Porque Deus fala na palavra dele, melhor é que você não prometa, do que tendo prometido, não cumpras. Melhor é não prometer. Se prometer, você tem que cumprir. Porque com Deus a gente não pode brincar, e de Deus a gente não pode zombar.
Ana, em meio à angústia dela, em meio a essa oração fervorosa e uma oração de entrega, ela sabia o que estava fazendo, ela estava disposta a enfrentar outras angústias na sua vida no futuro. A angústia de viver sem aquele filho, pelo qual ela esteve tão intensamente pedindo ao Senhor no templo do Senhor, na casa do Senhor. Olha que coisa. Ela sabia que passaria por várias angústias. Tanto que depois que ela ganhou o Samuel, passou-se no primeiro ano que o Eli, no próximo ano que o Eli foi adorar, ela falou: não vou não. Eu vou ficar tão pouco, com meu filho, deixa eu ficar com ele, pelo menos até desmamar, que Eli não ia saber dar leite para aquele menino lá, né? É a mãe que tinha que cuidar, e Deus deu a graça para ela amamentá-lo até que ele desmamasse. Com quantos anos aqui uma criança é desmamada? Qual o maior tempo do desmame? Eu desmamei com 5 anos, mas eu sou um caso à parte. Eu com 5 anos, eu lembro de a mamãe em pé na beira do fogão e eu mamando nela, né? Com 5 anos que eu parei de amamentar. Também parei de beber leite só com 22 anos que eu voltei a beber leite. Mas também, né, beber o leite todo da mãe. Mas o meu caso não é assim. No normal, com quantos meses ou com quantos anos uma criança é desmamada? Até uns 2, 3 anos. Até uns 2, 3 anos. Vamos supor que seja esse o tempo que Ana ficou com o Samuel. É muito pouco tempo, não é? Ela sabia que passaria por esta angústia. A angústia, talvez, eu não vejo a angústia dela no entregar Samuel e deixar lá, eu vejo alegria. Quando ela foi entregar o Samuel, eu percebo que ela entregou com alegria. Poxa, Deus me deu, eu estou devolvendo para o Senhor, e Ele atendeu as minhas orações. Ela fez essa oração de entrega. Então, Ana estava entregando sua angústia, sua dor nessa oração, né? E seus sonhos nas mãos de Deus. Abra sua Bíblia lá em Filipenses capítulo 4 e aguarda lá. Aqui, Ana, ela nos ensina nessa oração de entrega que a verdadeira oração não é apenas pedir, tá? Olha só, nesta oração de entrega, Ana nos ensina que a verdadeira oração não é apenas pedir, mas é também se render à vontade de Deus. Vocês podem falar isso comigo? Oração não é apenas pedir, mas também se render à vontade de Deus. Ela estava angustiada. Olha o que diz aí Filipenses 4, versículos 6 a 7. Leia comigo. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, pelas ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. É isso aqui que Ana estava nos ensinando. Não é apenas pedir, mas é se render à vontade de Deus. Quantos não estão pedindo aqui alguma coisa para Deus há tanto tempo? Eu acredito que tem gente aqui que está pedindo alguma coisa para Deus desde que lembra que se converteu, desde o dia da sua conversão, né, Dona Maria? Mas vamos nos render à vontade de Deus. Deus sempre atende. Ele não deixa nenhum pedido sobre a mesa, no mesmo tempo que o nosso aqui no Brasil acontece, né? Ele não deixa. Foi para a mesa de Deus, chegou até ele vê, ele trabalha o tempo
na nossa vida e trabalha a nossa vida no tempo, nos preparando para que tenhamos condições de receber o que Ele tem para nos dar, o que nós pedimos para Ele. Foi assim com Ana, foi assim com tantos outros e é assim conosco. Num terceiro momento, queridos, eu quero ver com vocês aqui como Ana se tornou uma mãe conforme a vontade de Deus. Ela se tornou uma mãe segundo a vontade de Deus pela promessa que ela cumpriu. Precisamos considerar a fidelidade de Ana aqui. Ela cumpriu a promessa. Então a promessa cumprida foi a outra maneira pela qual Ana se tornou uma mulher, uma mãe conforme a vontade de Deus. Olha, o que Deus fez com Ana? Deus honrou a fé de Ana. Ele levou em consideração a fé que Ana tinha para com ele. E ela deu à luz um filho, Samuel, cujo nome significa pedido de Deus. Pedido de Deus. E em gratidão ao Senhor, a Ana cumpriu seu voto e entregou Samuel para servir no templo. A coisa vai apertando para nós aqui, queridos. Para todos nós, não só para as mães. Ana não se apegou tanto ao presente que Deus lhe deu, mas reconheceu que tudo vinha das mãos generosas de Deus. Até os filhos. O que o salmista diz? Herança do Senhor são fruto do ventre, seu galardão. O filho não é apenas herança do Senhor, mas é galardão também. Bênção que Deus nos concede. Nós não podemos nos apegar tanto aos nossos filhos a ponto de roubar deles o privilégio de crescer aprendendo sobre a palavra do Senhor Jesus na casa do Senhor. Ana, ela nos lembra que os filhos, eles são bênçãos de Deus e devem ser criados para a glória de Deus. Eu queria que você lesse comigo Tiago 1, versículo 17. Eu vou ler aqui, depois que você abrir a sua Bíblia, você leia também. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Que as mães de hoje possam lembrar que não devem ficar tão apegadas aos filhos e impedi-los de crescer na disciplina, na graça e na admoestação do Senhor. Podem ler aí Tiago 1,17 na sua Bíblia? Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, para quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então, em último lugar, queridos, e não menos importante, pelo menos na minha avaliação, Ana expressa sua gratidão a Deus, compondo-lhe um louvor, compondo-lhe uma canção de louvor. Capítulo de número 2 é um dos textos mais bonitos da palavra de Deus, né? Depois dele é o canto de Maria, né? Lá no Novo Testamento, em gratidão a Deus pela bênção que ela recebeu. Mas dentro dessa canção de louvor, o capítulo 2 nos apresenta aqui, nos presenteia na realidade, né? O capítulo 2 nos presenteia com a belíssima oração de Ana, uma expressão de sua gratidão e louvor a Deus. Ela reconheceu a soberania de Deus sobre todas as coisas e exaltou o poder e a justiça de Deus. Ou seja, Ana não se esqueceu de quem Deus é e do que Ele fez por ela.
Então, mães, nunca se esqueçam do que Deus é e nem do que Ele tem feito por vocês, tá? Eu queria que você lesse 1 Crônicas 16, versículo 34, tá? Diz assim: louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. A canção de Ana nos inspira e sempre nos inspirará a louvar e a adorar a Deus, independentemente de circunstâncias. Você não encontra Ana reclamando, você só encontra Ana adorando a Deus e se derramando aos pés do Senhor. E esse texto de 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 34, nos lembra disso: louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ana nos dá essa inspiração, e o salmista também entendeu isso no Salmo 34, versículo 1. Bendirei ao Senhor em todo o tempo, seu louvor estará sempre nos meus lábios. E eu quero concluir esta palavra fazendo menção do versículo 19 do capítulo 2. Nesse versículo 19 do capítulo 2 de 1 Samuel, nós somos presenteados com a manifestação de amor, manifestação de carinho, a manifestação de cuidado que toda mãe deve ter para com seus filhos. Quando Ana, à medida que Samuel ia crescendo, ela ia providenciando vestes adequadas à sua idade e à sua estatura. Os nossos filhos crescem. Os nossos filhos crescem. A roupa que você vestia quando você nasceu, Filipinho, mesmo você sendo fitness do jeito que você é, não serve mais em você. O mês que vem, talvez seu pai precise comprar mais roupa para você. Esse é um cuidado que nós temos com coisas materiais. Mas Ana está nos ensinando que o mesmo cuidado que nós temos que ter com coisas materiais, com provisões materiais, nós precisamos ter o mesmo zelo nas provisões espirituais para as vidas dos nossos filhos. Jesus, no Novo Testamento, ele crescia em graça diante do Pai Todo-Poderoso. Concluo esta palavra dizendo o seguinte, que a vida de Ana, ela nos lembra que uma mãe, segundo a vontade de Deus, ela não é perfeita, mas é uma mulher de fé, é uma mulher de oração e é uma mulher de louvor. Nenhum de nós aqui é perfeito, mas nós precisamos ser pessoas de oração, de fé e de louvor. Ana confiou em Deus em meio à sua dor. Ela se entregou à sua vontade e reconheceu as bênçãos de Deus com gratidão em sua vida. É o que nós precisamos fazer isso, e é o apelo que eu faço, né? Que possamos, queridos, aí que seguir esse exemplo de Ana em nossas vidas, confiando em Deus em todas as circunstâncias e criando os nossos filhos conforme a palavra de Deus nos orienta, para a glória do Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Que Deus nos dê a graça, queridos, e dê para vocês, mulheres que são mães, a graça de serem mães conforme a vontade de Deus. Com esta palavra, eu quero te encorajar a permanecer na presença de Deus. Com esta palavra, eu quero te encorajar a não se apegar tanto aos seus filhos, mas a entregá-los nas mãos do Senhor, para que eles cresçam na presença de Deus. Em nome de Jesus. Amém?